boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, através dos canais Facebook e YouTube. Estamos começando o nosso tempo de busca e louvor ao Senhor. Vivemos dias agitados, o avanço da pandemia, crise econômica, muitos empresários fechando suas portas, trabalhadores perdendo seus empregos, crise política, e bate assim aquele desespero no coração de muita gente. Quero começar esse culto deixando uma palavra que ficou registrada no livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. O povo havia atravessado o deserto 40 anos. Moisés sabia que era chegada a hora da sua partida, da sua morte. E Moisés chega para o povo e dá uma palavra de encorajamento. Ele que ao longo da sua vida havia enfrentado tantas coisas, ele chega para o povo e diz assim, Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Louvado seja Deus! É o Senhor quem vai conosco, é o Senhor quem abre os caminhos, é o Senhor quem nos conduz em vitória. Desafios temos, desafios teremos, mas a grande diferença na vida do cristão é o Senhor, a presença do Senhor juntamente com Ele. Por isso, mesmo vivendo dias assim tão conturbados, tão difíceis, tenha ânimo, meu amigo, tenha ânimo, meu irmão, minha irmã, força, o Senhor promete estar conosco. Vamos orar? Eu convido a você a se aquietar, a fechar os seus olhos, a buscar a face do Senhor. Levante suas mãos e ore juntamente comigo. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela bênção desta noite. Quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de louvarmos o Teu nome através desses canais, de recebermos a porção da Tua palavra, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, que aquece, ó Deus, os nossos corações. Exaltado seja o nome do Senhor. Quero te agradecer, Senhor, porque muitas vidas têm sido alcançadas, ó Deus, através desses canais. E eu rogo, Senhor, que nesta noite, uma vez mais, o Senhor venha falar aos corações, que o Senhor venha trazer renovo, que o Senhor venha trazer coragem, que o Senhor venha trazer salvação, libertação, para o louvor da Tua glória, Senhor. Nós, ó Deus, nesta hora, queremos colocar, Senhor, aqueles que enfermos estão. Oramos, Senhor, pelo pastor Leônidas, pela sua esposa Dâmaris. Oramos pela Júlia, filha deste casal, os três, ó Deus, que foram contaminados pelo vírus. Oramos, Senhor, pela vida do Rodrigo, filho do presbítero Gilson e da nossa irmã Márcia de Quissamã. Oramos, ó Deus, pela vida do pastor Valdinei, da igreja de Maria Joaquina, hospitalizado, carente, problema sério no seu fígado. Nós rogamos, ó Deus, a Tua graça sobre a vida do Teu servo. Nós rogamos, Senhor, a Tua graça sobre a sua família. Assista esta família nesses tempos difíceis, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Ó Senhor, eu quero te agradecer porque temos orado também por pessoas
que foram contaminadas e o Senhor tem dado graças. Obrigado. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Louvado seja o teu nome. Visita, Senhor, os enfermos e os idosos da igreja. Oramos pela vida da tua serva Zalete. Oramos, Senhor, pela vida da tua serva Eulina, o nosso irmão Júlio Camargo. Ó Senhor, oramos pela vida da tua serva Maria dos Anjos. A tua serva, ó Senhor, tenha compaixão dela. A irmã Alda Evangelista, alcança a tua filha com a tua mão poderosa. Oramos, Senhor, pela vida da Lígia, que longe está, filha da nossa irmã diaconisa Silma, e que pediu as orações em seu favor e que possivelmente terá que passar por uma intervenção cirúrgica. Senhor, tenha compaixão. Tenha compaixão da nossa nação. Tenha compaixão do nosso povo. Passa de nós, ó Deus, esse cálice, este sofrimento. Orienta as nossas autoridades. Senhor, dê quebrantamento a esses que nos governam. Permita, Senhor, que sejam mais humildes, que possam ser mais unidos, ó Deus, em torno do bem-estar comum, que não pensem nos seus projetos pessoais, mas pensem no bem-estar da nossa sociedade, da nossa nação. Senhor, em meio a tudo isso, trabalha, ó Deus, no coração do povo brasileiro e salva o nosso povo, Deus. Liberta a nossa nação. Ó Deus, joga por terra as forças inimigas que oprimem a nossa nação e permita, Senhor, que haja salvação em nossa pátria. Ouve, Deus, a nossa oração e abençoa o nosso culto. Fala conosco nesta noite. Ouve a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor? Olá, meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Eu quero te convidar a abrir os seus salmos e hinos. No número 65, vamos declarar quão grande é o nosso Deus. Amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplar tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Diga então, minha alma, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas são de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que o meu Jesus deixou por meu amor. Diga então, minha alma, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
tão prometo que no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transporta ao Pai de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Pai, Senhor amados, vamos louvar o Senhor com um quebrantado coração, a graça imerecida e um favor imerecido que o Senhor fez na cruz por nós. Por isso nós cantamos que nós queremos adorá-lo com toda a nossa força, com tudo que nós temos dentro de nós. Quebrantado coração. 3, 4. Eu olho para tu.
Graça e paz, amados, é com alegria que nos colocamos mais uma vez junto convosco através deste canal para falarmos a respeito da palavra de Deus, do amor de Deus, das grandezas de Deus, da soberania dele sobre as nossas vidas, sobre tudo isso que nós temos vivido, sobre principalmente o tempo, onde muitas vezes nós ficamos questionando a respeito disso, se o tempo é curto, se não é, se está demorando muito, se não está demorando, e nós podemos, através da palavra, aprender sobre isso e depender de Deus em todo o tempo. É Ele quem nos conduz, é Ele quem tem nas suas mãos o tempo, Ele é o dono do tempo, e isso nos leva a dependermos dele em todo o tempo. Que a graça dele esteja inundando os nossos corações, falando conosco, e nos levando a crermos, confiarmos e depositarmos a nossa esperança naquele que é o autor da vida e que tem em tuas mãos todo o poder, toda a autoridade para isso. Quero orar com você, pedindo a Deus que venha nos abençoar através da meditação da sua palavra nesta oportunidade. Feche teus olhos, curva a tua fronte e vamos orar ao Senhor. Pai amado, eu quero louvar o teu nome, porque tu tens nos sustentado, ó Deus, durante esses dias difíceis, durante este tempo, ó Pai, onde não tem sido fácil para ninguém, mas nós temos no nosso coração a tua paz, que a tua palavra diz que excede todo entendimento e que guarda a nossa mente e o nosso coração. Que esta paz, ó Deus, venha nos inundar, nos levando a cada dia a confiar, a descansar, a esperar em Ti, Senhor, porque tudo vem das Tuas mãos. E neste momento, ó Pai, eu quero colocar diante de Ti cada vida que está, ó Deus, nos ouvindo, cada vida, ó Deus, que está diante de nós neste momento, ouvindo a Tua palavra, ó Pai, que o Teu Espírito os alcance, Senhor, e leve-os, ó Deus, ao entendimento verdadeiro, um entendimento, ó Deus, completo do que é Te servir, do que é estar na Tua presença, do que é crer em Ti, para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Nos abençoe neste momento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quero meditar com vocês no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17, do verso 11 em diante, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. E então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amados, nós temos aqui uma experiência muito conhecida de várias pessoas, um texto que é conhecido por muitos, que nos fala a respeito de o encontro de 10 leprosos com Jesus, o Filho de Deus, com Jesus o Cristo, o Senhor, com aquele que vinha trazendo uma palavra de cura, de restauração, de arrependimento, trazendo com ele uma palavra de instituição do reino de Deus aqui neste mundo, e ele então se depara com estes leprosos. O texto nos diz que eram 10 leprosos e que ele ouve então esses 10 leprosos gritar de longe e dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Nós temos alguns pontos a destacar aqui. O primeiro é que o leproso ele não podia se aproximar. A lei dizia que ele tinha que ficar afastado, longe da sua casa, longe da sua tribo, dos seus, e podia apenas estar acompanhado de outros leprosos.
E por isso o texto nos diz que eles ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles cumpriram aqui a lei, eles cumpriram aqui aquilo que estava estabelecido pela palavra de Deus, que eles não podiam se aproximar. Mas isso não impediu que eles, ao avistar Jesus, ao olhar de longe, gritassem, demonstrando a ansiedade, demonstrando o desejo, demonstrando o quanto era importante para eles ficarem curados. Porém, estava ali diante deles uma das únicas oportunidades que eles teriam. Estava ali diante deles Jesus, mestre, como eles mesmos gritaram, Jesus, mestre. Possivelmente esses homens já teriam ouvido de Jesus, já tinham ouvido a respeito dos milagres de Jesus e até mesmo da cura de outras pessoas que ele possa ter feito. Mas é muito interessante que, da maneira com que eles se colocam diante de Jesus, isso expressa principalmente a necessidade desses homens. Eles estavam longe dos seus, da sua casa, da sua família, afastado da sua residência, da sua aldeia, e isso fez com que eles clamassem ao Senhor, pedissem para que Jesus se compadecesse deles, pedissem para que Jesus fizesse algo por eles, que na verdade não havia muitas outras possibilidades para isso. E é bem interessante porque nós estamos vivendo momentos bem parecidos, onde muitos e muitos e muitos têm se lembrado de Jesus, onde muitos e muitos e muitos têm se dirigido a Jesus, têm gritado por Jesus com este mesmo clamor, com esta mesma necessidade. Que Jesus tenha misericórdia, que Jesus se compadeça de cada um nesse momento difícil que temos vivido. A necessidade desses homens levaram esses homens a se colocarem diante de Jesus, clamando a Jesus para que ele se compadecesse deles. E essa necessidade fez com que Jesus parasse. Diz o texto no verso 14 que Jesus, ao vê-los, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Esta era o cumprimento da lei, este era o cumprimento da lei para aqueles que eram curados. Os que estavam afastados por conta da lepra, os que estavam distantes por conta da lepra, distante dos seus, distante da sua aldeia, do seu convívio familiar, quando passavam pela cura ou assim se colocavam curados, eles tinham que, antes de voltar à sociedade, antes de voltarem ao convívio dos seus, eles tinham que se apresentar diante dos sacerdotes para que houvesse então a comprovação de que eles estavam curados. E foi essa a ordem de Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aqui nós podemos ver um ato de fé, porque o texto nos diz na segunda parte que aconteceu que, indo eles, foram purificados. Eles não questionaram com Jesus, eles não lamentaram com Jesus: poxa, eu vim aqui diante de ti para que tu nos curasse e simplesmente tu nos manda ir até os sacerdotes. Não vai fazer outra coisa, não vai agir de outra maneira, não vai colocar a mão sobre a minha cabeça, não vai ungir a minha roupa, não vai usar qualquer outro tipo de material, como um sal ou alguma coisa parecida. Eles não questionaram. Eles demonstraram fé. Demonstraram fé de que Jesus era capaz de fazer aquela obra e que era necessário simplesmente que eles obedecessem a ordem de Jesus. E a ordem foi: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Havia uma necessidade comum na vida daqueles homens e Jesus ordena que esses 10 homens fossem até os sacerdotes e se mostrassem. Porém, ainda estavam leprosos, ainda estavam doentes, enfermos.
mas ainda assim obedeceram à ordem de Jesus. E o texto nos diz que indo eles, perceberam então que foram purificados, perceberam então que foram curados, perceberam então que algo aconteceu na vida deles, perceberam então que aquela enfermidade já não estava ali no corpo deles, foram purificados. E aí começa uma divisão. Aqui então começa dois assuntos que eu quero destacar nesta oportunidade com vocês. Um grupo de 9 seguiram, foram em frente. Um grupo de 9 foram se apresentar aos sacerdotes já curados. Já haviam percebido isso. Já haviam olhado para si mesmo, para os seus corpos e visto que já não havia lepra. Eles já tinham sido curados. Mas continuaram para cumprir a lei, para cumprir aquilo que a religiosidade determinava, que era se apresentar diante dos sacerdotes, para comprovar que eles de fato estavam curados. Mas o texto nos fala de um homem, apenas um homem. No versículo 15 o texto nos diz, um dos 10, vendo que fora curado, voltou. E aí nós podemos ver uma diferença entre os 9 e este um. E não era uma diferença de raça, não era uma diferença de cor, não era uma diferença de classe social. O texto, é claro que nos chama a atenção mais à frente, dizendo que este era samaritano, e isso era para que os judeus, que eram tão religiosos, se envergonhassem disso e tratassem os samaritanos de igual forma ou de igual maneira, porque eles discriminavam os samaritanos. Mas o texto nos diz que apenas um homem desses 10, vendo que fora curado, voltou. E então se divide aqui duas coisas. A primeira, relacionada aos 9 homens, que tinha no coração um desejo profundo por Jesus, até que eles fossem curados. A necessidade desses homens por Jesus era para que a cura se concretizasse ou a cura acontecesse na vida deles. E acontecendo então esta cura, eles não precisavam mais de Jesus, porque o alvo deles, o objetivo deles era a cura. Desta mesma maneira, muitos, nos dias que temos vivido, têm clamado, têm gritado, têm feito alguns tipos de sacrifícios até mesmo, porque querem, de alguma forma, a bênção de Deus sobre as suas vidas, ou sobre a nação, ou sobre o mundo inteiro. É errado fazer isso, pastor? Não, não é. Nós temos que clamar ao Deus que pode fazer. Nós temos que clamar ao Deus que tem poder para isso, que é soberano para isso, ainda que não queira fazer. Mas Ele pode fazer. E o texto nos diz que esses 9 homens, ao perceber que tinham sido curados, também constataram que não precisavam voltar, mas que tinham que continuar para cumprir a lei, para cumprir a religiosidade, para se apresentarem diante dos sacerdotes e receberem então o aval de que podiam então voltar para as suas casas, para as suas famílias, porque já estavam curados. A grande maioria das pessoas que estão se colocando diante de Deus nesses dias, a grande maioria das pessoas que estão buscando Jesus nesses dias, seguem este mesmo padrão, apenas por uma necessidade. Mas o texto nos fala de um dos 10. Um dos 10 que, percebendo que fora curado, que percebendo que aquela enfermidade já não o acompanhava, que percebendo que o seu corpo já estava limpo, o texto diz que ele voltou. E esse ato de voltar,
esse ato de não seguir em frente para ir até os sacerdotes, para se apresentar diante dos sacerdotes, demonstra que havia algo mais importante para ele. E esse algo mais importante para este homem, para este único homem, era algo chamado gratidão. Esse homem teve o seu coração tomado de gratidão. Este homem teve a sua vida tomada de gratidão. E para ele não era apenas necessário cumprir um ritual. Para ele não era apenas necessário ir à presença dos sacerdotes, se apresentar e ele então ser liberado para que seguisse o curso da sua vida de forma normal. Mas aquela cura, aquele ato de Jesus dizendo para ele, vai até os sacerdotes, e ele indo, ficou purificado, ficou curado. Isso mudou a sua história, e encheu o seu coração de gratidão, e fez com que as coisas religiosas daquele momento não fossem tão importantes. Mas o que havia de mais importante naquele momento para esse homem, para esse único homem, que a Bíblia nos diz que era samaritano, era ser grato àquele que mudou a sua história, que curou a sua lepra. E nós sabemos que na Bíblia a lepra simboliza, exemplifica o pecado. Então podemos afirmar aqui, sem sombra de dúvida, que este homem percebeu que os seus pecados foram perdoados. Seu corpo estava limpo. A religiosidade de se apresentar diante dos sacerdotes cumprindo a lei já não era tão importante, mas mais importante era voltar. Era voltar e se apresentar de novo diante de Jesus. E o texto nos diz na sequência, no versículo 15, que ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Ele não voltou com medo, ele não voltou, escondido, pegando alguns atalhos para que as pessoas não percebessem que ele voltou. Mas ele voltou dando glória a Deus em alta voz, ele voltou gritando, glorificando, exaltando. Ele sabia que havia sido feita uma grande obra na vida dele, que não era apenas a obra de ter o seu corpo curado, mas principalmente de ter o seu coração transformado. Ele foi alcançado, não apenas pela fé de que Jesus pode curar, mas ele foi alcançado pela fé salvífica, que mudou a sua história, que mudou o seu rumo, e ele passou a não mais seguir o rumo de todos, como os outros 9. Mas ele mudou, ele se converteu, ele retornou até onde Jesus estava, glorificando, exaltando. E o texto nos diz, no versículo 16, que quando ele se encontra com Jesus, o texto diz, e ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Ele sabia que diante dele, ali naquele momento, não estava mais apenas alguém que podia curá-lo. Não estava apenas alguém que era capaz de tirar do seu corpo a lepra, a sujeira que ele estava. Mas ele sabia que daquele momento em diante dele estava alguém a quem ele iria servir. Porque o ato de se prostrar com o rosto em terra aos pés de Jesus, ele estava dizendo, Senhor Jesus, agora eu sou teu servo. E essa foi a grande diferença na vida deste homem para os outros 9. Os outros 9 apenas quiseram a cura e seguiram o curso normal da vida. Este único homem, o texto nos diz que ele era samaritano, e este era samaritano. Ele não apenas recebeu a cura, mas ele foi transformado, moldado, ele foi mudado pelo poder do Espírito Santo de Deus, e agora não era apenas mais um homem limpo, curado, mas era agora sim um servo fiel daquele que fez a grande obra na sua vida. Prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, reconhecendo o senhorio de Jesus. E o texto continua no versículo 16 dizendo,
agradecendo-lhe. Agradecendo-lhe. Um coração grato. É o que falta muitas vezes na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida do povo, na vida da humanidade. Não apenas porque recebe uma cura, mas um coração grato por reconhecer o senhorio de Cristo Jesus, daquele que veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, pagou o preço que era nosso, ressuscitou ao terceiro dia, nos dando garantia de vida eterna, porque lá ele está. E este era samaritano. Costumo brincar lá na minha congregação que ele não era nem crente, mas foi grato ao Senhor. Porque para os judeus os samaritanos não criam. Os samaritanos não tinham a mesma fé. Os samaritanos era a escória. E eles não, eles eram especiais. E muitas vezes os crentes se acham especiais e acham que não precisam ser gratos ao Senhor. Este homem era samaritano. Voltou, deu glória a Deus, glorificou ao Senhor, prostrou-se com o rosto de terra aos pés do Senhor e agradeceu ao Senhor. Seja grato. Não adore pensando no que você vai ganhar, mas adore com um coração cheio de gratidão. Eu amo a frase que diz: adoração por gratidão. Não por desejos, não por interesses, não por necessidades, mas uma adoração que vem do interior, porque foi lavado, remido e transformado pelo sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. O texto continua. Jesus pergunta para este homem no versículo 17, então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não pense que Jesus não sabia. Não pense que Jesus não era bom de conta. Não pense que Jesus não tinha conhecimento do coração desses homens. Mas o que ele queria aqui era enfatizar que poucos se prostram diante dele por adoração e por gratidão pela obra que ele fez no seu interior. Não houve porventura, ele pergunta no versículo 18, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E a grande pergunta para mim, para você, para todos que nos ouvem nesta noite é: o que você vai fazer depois que receber a bênção de Deus? O que você vai fazer depois que tudo isso passar? O que você vai fazer depois que você for curado? Caso você tenha sido atingido por este vírus, ou se não do vírus, mas curado do medo, do pânico, da tristeza, da angústia, das amarguras da vida, o que você vai fazer? A quem você vai seguir? Qual o exemplo você vai seguir aqui neste texto? Deste um dos 10 que voltou, percebeu que foi curado, transformado, voltou dando glória a Deus em alta voz, explodindo em louvor, em gratidão? Ou você vai ser mais um na soma dos 9, que vai seguir o fluxo da vida religiosa, voltar ao convívio normal, junto com os parentes, amigos, e não vai se lembrar do que Deus fez? O que vai encher o teu coração? A fé salvífica ou apenas a fé de que você pode ser curado? O texto diz no versículo 19, para finalizarmos: e disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Ele não teve apenas o corpo curado, ele teve um coração transformado. E todo aquele que tem um coração transformado no ato da cura e que reconhece isso, é grato e adora não mais para receber algo, mas adora e dar glória a Deus
porque foi alcançado pelo poder transformador do Espírito Santo de Deus. Que você seja mais um a se somar, a juntar-se com este um samaritano. E que não seja mais um a se juntar aos 9 de tantos que existem neste mundo. Oremos. Pai, nos dê um coração adorador, mas não uma adoração forjada com o desejo de receber algo, de ser alcançado por alguma bênção, alguma cura, mas nos dê um coração de adorador que seja forjado pela gratidão do que tu já fizestes por nós, mandando o teu Filho morrer na cruz pelos nossos pecados, perdoando os nossos pecados, curando as nossas enfermidades e nos dando a garantia de vida eterna para o louvor da tua glória. Faça isso, Deus, nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que Deus estenda sobre a sua vida a sua bênção, a sua graça, a sua misericórdia, e que você tenha um coração grato e que a sua adoração não seja por interesse, mas que a sua adoração seja por gratidão, por tudo que o Senhor tem feito pela tua vida. Em nome de Jesus. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova paz, acredito na cruz de Cristo que a morte ele venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas e canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova paz, acredito na cruz de Cristo que a morte ele venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará em ti. Creio em ti, Senhor, nas tuas promessas. Oh, Maranata, hora vem, Senhor Jesus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nesta noite, meu Deus, queremos colocar nossas vidas diante do Senhor, crendo, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, é o Deus que nos assiste. Queremos, Deus, Te agradecer por essa mensagem, Pai amado, que foi ministrada aos nossos corações. Mensagem essa, Deus Santo, que tem nos alimentado. Mensagem que tem, Deus Santo, se achegado a nós, Deus Santo, de forma agradável, forma perfeita, Senhor. Deus, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua provisão. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos assistido dos altos céus. Neste momento, Deus, difícil, Senhor Deus, em que nós passamos, Senhor Deus, em confinamento. O Senhor não tem desamparado a Tua igreja. O Senhor tem agraciado a Tua igreja com toda sorte de bênção espiritual. Muito obrigado, meu Senhor. É motivo de alegria servir um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus que cuida, que zela pelo Teu povo. Muito obrigado, Deus Santo. Obrigado, Deus, porque o Senhor, mesmo, Senhor Deus, estando dentro de casa, Senhor Deus, sem poder sair, podemos sentir, Senhor Deus, o calor dos nossos irmãos, Senhor Deus, através das mensagens, através, Senhor Deus, dos vídeos, através, Deus Santo, do culto, Senhor Deus, do chat, dos bate-papos. Nós podemos assim, Senhor Deus, saber, ter a certeza e a confiança de que nós não estamos sozinhos, nós ainda somos a igreja do Senhor, somos o povo do Senhor, e o Senhor é quem nos une, meu Pai, o Senhor é quem nos anela. Isso é motivo, Deus Santo, de agradecimento, é motivo de louvor, é motivo, Deus Santo, de dizer, de declarar que esse Deus, Ele é tremendo, esse Deus é maravilhoso. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Ó Deus, ser conosco nesta noite, mais uma vez, nos dê, Pai amado, um sono reparador debaixo da Tua proteção, da Tua graça e da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto desta quinta-feira. Quero agradecer a você, a companhia, o privilégio de estarmos juntos durante esses minutos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Quero lembrar a todos que o nosso boletim informativo está disponível em nossas redes sociais. Acesse e veja lá a pastoral, as campanhas da igreja, os aniversariantes, parabenize, mande uma mensagem. É muito importante que nós tenhamos esse aconchego nesses dias difíceis. Estamos começando a segunda semana de oração em favor das famílias. Acesse também o material, venha se engajar conosco. Vamos estar orando pelos nossos lares, pedindo ao Senhor a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia. E, se o Senhor permitir, no próximo domingo, na nossa escola dominical, nós estaremos agradecendo ao Senhor pelo Dia das Mães. Vamos estar agradecendo ao Senhor pelas nossas mães, pelas nossas famílias. Ou seja, a nossa escola dominical será uma escola especial. E eu aguardo você, tá bom? Grande abraço. Shalom Adonai.